com experiência, um homem com competência para liderar este projeto Somos Braga. Teatro Circo, de pé, vamos acolher com um enorme privilégio, podendo agora chamar o próximo presidente da Câmara Municipal de Braga. Caros e caros amigos, António Braga! Somos! Caras amigas, PS, 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 PS. Grande regressar a esta sala. Esta sala tem um namoro muito antigo com o PS e por isso queria evocar aqui a memória de personagens que, de Braga, trouxeram uma enorme alegria à comunidade, mas também ao Partido Socialista. Salgado Zenha, Ferreira Salgado, António Sousa Fernandes, o Partido Socialista é um partido com uma ligação à comunidade muito forte. E este sentido de pertença de um partido como o Partido Socialista a uma comunidade como a comunidade de Braga não só nos responsabiliza, como nos desafia a fazer propostas aos bracarenses para que acreditem no nosso projeto. Mas eu quero começar por agradecer, evidentemente, não é que eu seja muito a favor destas manifestações de protocolos, mas tenho que agradecer as palavras que aqui ouvimos do Francisco Assis e do Secretário-Geral, que muito me emocionaram, mas também da Lara, da minha querida Lara, já lhe posso chamar assim. Temos cooperado muito durante estes meses. É o exemplo de uma juventude extraordinária que sabe acompanhar também os tempos importantes que vivemos hoje em dia. Obrigado, Lara, por estares connosco. Obrigado, Francisco Assis. Obrigado, José Luís, pelas vossas palavras. Mas também tenho, do meu coração, um agradecimento muito forte a fazer a toda a equipa que tem trabalhado comigo estes meses todos. Provavelmente poucos saberão, mas nós estamos no terreno desde janeiro, desde o primeiro dia de janeiro. E desde o líder da Conselhia, o Pedro Sousa, à líder da Distrital, atualmente Liliana Pereira, à Sandra Amorim, a líder das Mulheres Socialistas, à Inês Rodrigues, líder da Juventude, mas sobretudo, e finalmente, sobretudo, ao meu diretor de campanha, ao Carlos Ferreira. Obrigado do fundo do meu coração a todos eles. Tem sido um trabalho extraordinário de relacionamento com a nossa comunidade, com as nossas freguesias, com as pessoas, com as instituições todas, sem exceção. Já demos seguramente 3 voltas ao Conselho, percorremos tudo o que é instituição e tivemos um diálogo extraordinário e aprendemos muito durante este percurso. Mas tinha que o fazer, este agradecimento, porque sem eles nada disto tinha sido possível. Nós não estamos hoje aqui a encerrar coisa nenhuma. Fala-se do comício de encerramento. Não, nós estamos a iniciar um ciclo de esperança e de mudança para Braga. Aprendemos muito durante esta campanha. Sobretudo aprendemos que há uma ausência de sonho em quem lidera o nosso Conselho. Há uma ausência de visão integrada para o desenvolvimento do Conselho. 12 anos parados no Conselho de Braga. 12 anos com 2 mil milhões de euros disponíveis em que não há uma única realização que possamos considerar de referência e que sirva os interesses desta comunidade. E temos várias que são decisivas para garantir um desenvolvimento equilibrado do Conselho.
Porque governar Braga não é apenas olhar para um concelho, é olhar para o concelho que é a sede de um grande distrito, a sede pujante de um grande distrito. E se repararmos bem, para continuarmos a ser esta sede de referência, é importante que âncoras, novas âncoras de atração, quer de investimento, quer de pessoas, continuem a ser aqui colocadas ao serviço, não só de Braga, como de todo o território da região. E nós, quando nos propusemos fazer a candidatura, tivemos o cuidado de reavaliar aquilo que poderia ser uma leitura que pudéssemos ter feito. E fizemos-lo no contacto com as pessoas. Ouvimos pessoas singulares, ouvimos empresas, ouvimos as mais variadas instituições, desde as de solidariedade social até às instituições na área da educação. Falámos com empresários. E o nosso diagnóstico coincide com aquilo que todos nos disseram. Os empresários dizem-nos que é preciso, urgente, criar novos espaços para que as empresas continuem o seu desenvolvimento dos seus produtos e da própria empresa. Visitámos todas as áreas empresariais de Braga, aquilo que nós designamos de primeira geração. E todos os empresários, sem exceção, nos disseram: Sr. Fulano, olhe por nós. E o que nós acusamos esta maioria que está em fim de mandato é que não soube olhar pelas nossas empresas. Não souberam ser amigos das nossas empresas. Nós temos uma visão diferente. Um município tem que ser amigo das empresas. As empresas são quem cria riqueza. E um município que não esteja atento ao pulsar, à forma como as suas empresas se vão construindo, se vão desenvolvendo, não é um município que preste um bom serviço às pessoas. E esta expectativa com que todos esses empresários se nos dirigiram, nós não vamos frustrá-la. Por isso vamos criar o parque empresarial a que o nosso secretário-geral já fez referência, justamente no sentido de criar uma plataforma, mas não apenas para responder ao Concelho de Braga. Uma plataforma junto à futura estação TGV que responda a todo o território daquilo que virá a ser, porque nós temos voz para que isso venha a ser, a futura área metropolitana de Braga ou do Minho. E não basta, como alguns, gritar Braga é a capital do Norte. Gritar, anunciar, não serve para nada se não houver âncoras que façam essa atração. E como eu tenho vindo a referir, quem criou as únicas âncoras de referência de Braga como capital do distrito foram sempre os socialistas, quer no governo central, quer no governo local. Fomos nós que consolidámos a Universidade do Minho. Fomos nós que trouxemos o Hospital Central para Braga. Fomos nós que trouxemos o Laboratório de Nanotecnologia para Braga. Fomos nós que fizemos, que recuperámos a sério este espaço onde estamos agora. Fomos nós que fizemos o Parque de Exposições, agora batizado de Fórum. Fomos nós que trouxemos a autoestrada para Braga. Fomos nós que trouxemos a Escola de Natação. Quando eu sublinho este aspecto particular, é porque isso dá-nos o direito de dizer: nós já fizemos, somos capazes de fazer e vamos fazer de novo o que faz falta fazer em Braga. Porque corresponder à expectativa das pessoas é cumprir a liberdade, é cumprir a democracia, é cumprir com o dever de relacionamento em pé de igualdade com todos, tratar todos de forma equivalente, equidade, justiça. E o que nós temos vindo a assistir é que isso não é hoje uma prática, infelizmente, no Concelho de Braga. O que nós verificamos é que, passados estes 12 anos, por exemplo, os transportes urbanos de Braga são hoje um caos. Não têm uma estruturação que permita servir as pessoas. Servir as pessoas com meio de transporte não é apenas fazer com que a mobilidade seja melhor, é construir, ajudar a construir, oferecer um direito que as pessoas têm de poder deslocar-se para o seu trabalho a tempo e horas e ter a garantia que o transporte vai chegar a horas ao seu trabalho. Nós interpretamos a habitação não apenas como uma necessidade emergente, que é, mas sobretudo e fundamentalmente como um direito democrático, resguardado, aliás, na Constituição da República. E cumprir os direitos é cumprir a liberdade, é cumprir 25 de Abril.
E nós anunciamos, desde o início desta campanha, a nossa vontade, o nosso propósito, mas sobretudo o nosso programa na nossa agenda para a década, em que vamos construir 500 habitações para oferecer a renda acessível às jovens famílias que não tenham que sair da sua freguesia ou do seu concelho para procurar uma habitação. Não é uma coisa casuística, nem errática, é um plano, é um planeamento que nós temos para construir, durante o primeiro mandato, 500 habitações e depois reavaliar a necessidade de desenvolver esse programa. É um programa para criar uma rede pública de habitação a custos controlados, ou a renda acessível, ou, se quiserem, a renda barata. E porquê é que nós identificamos esta necessidade? Porque nós temos as condições para fazer isso em função do facto de os censos nos indicarem que Braga cresce a 2 dígitos desde 2001, 2011 e 2021. E, infelizmente, a maioria que está agora em fim de mandato não foi capaz de saber ler esta realidade, este crescimento. Porque este crescimento implicava ter uma leitura das condições de habitabilidade, de habitação, para oferecer a este crescimento exponenciado a 2 dígitos. E por isso é que chegamos a esta crise da habitação no concelho de Braga. Eu sei que é um problema hoje generalizado ao país, mas Braga tinha a obrigação de perceber que isto estava a ocorrer. Braga, o município, tinha a obrigação de criar medidas para mitigar e até resolver esta questão em tempo oportuno. Reparem bem, em 2013, isto é, há 12 anos atrás, as rendas em Braga eram as mais baratas do país. As casas para compra ou venda eram as mais baratas do país. Hoje são as mais caras do país, 2 anos depois. Isso só é possível porque não houve a capacidade de prevenir o que vinha aí, o que estava a acontecer, debaixo dos olhos de toda a gente, porque os dados do censo são públicos e são acessíveis por todos, cada um de nós. Mas este é um caso, é um dos pilares do nosso programa que apresentamos aos bracarenses. Ao lado das casas precisamos de um habitat qualificado. E precisamos de ter uma rede de creches e berçários capaz de oferecer às jovens famílias condições para que possam ir trabalhar em condições de boa predisposição para o seu trabalho, porque a garantia com que os seus filhos possam ficar enquadrados pedagógica e tecnicamente numa estrutura desta natureza é essencial para que isso possa ocorrer. O que aconteceu em Braga hoje, faltam 3.500 vagas nas creches e nos berçários. É também uma situação que resulta da impreparação, da falta de planeamento, da incompetência até de quem tem governado Braga até hoje. E é isto que nós queremos terminar. É com isto que queremos terminar. Mas se olharmos, já vos falei da habitação, falei-vos também da componente dos transportes urbanos, mas temos que olhar também para aquilo que pode vir a ser e tem que vir a ser o desatar de um nó extraordinário que hoje Braga se sente enredada. Tem a ver com o acesso à cidade e a saída da cidade. Em 2013 esta maioria recebeu um desenho, um projeto para construir a segunda circular. Pronto, papinha feita, era só realizar. 12 anos depois não fizeram nem um prego que foi pregado para realizar esse projeto. E, em contrapartida, nós, só com algum espírito de humor, é que podemos perceber que agora as promessas são fazer tudo aquilo que não fizeram durante 12 anos. E estão a pedir um ato de fé aos bracarenses. Eu acredito que os bracarenses compreenderam perfeitamente que nós estão entregues em boas mãos e que, com a nossa proposta, é possível mudar o rumo das coisas. Para fazer a mudança, só a nossa candidatura está nas melhores condições de fazer. Um voto fora da nossa candidatura não garantirá essa mudança. Por isso o nosso apelo tem vindo a ser esse justamente, junto das pessoas. Temos ideias, temos um plano, temos os projetos, temos as pessoas. E por isso acreditamos que somos aqueles que estamos nas melhores condições de fazer a mudança do nosso concelho. E eu quero sublinhar também que, neste caminho, a colaboração com o PAN tem sido extraordinariamente positiva, com a agregação, juntamente com as nossas ideias,
dos seus contributos ao nosso próprio programa, e quero sublinhar também esse particular, que é um acrescente extraordinário à nossa proposta. Mas a nossa proposta pretende precisamente dar enquadramento nesta visão de Braga, uma sede de uma região, mas ao mesmo tempo um concelho que precisa de crescer e de se desenvolver. Nós temos anunciado que somos contra a instalação do BRT em Braga. Somos contra a instalação do BRT porque o BRT não responde às necessidades de uma cidade, de um concelho com mais de 2000 anos de história, mas sobretudo com um casco urbano com mais de 200 anos de consolidação. É um veículo, é um meio de transporte que para nascer implica destruir meia cidade e para viver implica continuar a destruir a cidade. Se calhar poucos de nós reparamos nisso, mas o projeto que está aí, ou que querem impor, é a expressão, a Braga, radica no facto de ter que destruir o túnel de Massiminos, destruir o viaduto de Massiminos, destruir o viaduto da rodovia junto às piscinas e depois destruir metade da rodovia que vai de Massiminos até o altar. É intolerável que um projeto desta natureza possa ter viabilidade no concelho de Braga. Um projeto que destrói meia cidade, ainda por cima, com uma assinatura do acordo para a sua realização a dias das eleições, é também, do ponto de vista democrático, altamente criticável, porque estão a implicar um projeto para a próxima Câmara que se vai desenhar no dia 12 de outubro. E por isso nós manifestamos politicamente a nossa posição. E se os bracarenses nos derem a confiança, no dia seguinte à nossa tomada de posse, interromperemos essa construção, reavaliaremos tudo, porque nós defendemos, outro sim, que o metro de superfície seja instalado em Braga. Porque o metro de superfície ligeiro é aquele que responde melhor às nossas necessidades. O Francisco Assis não me leva a mal, porque eu sei que ele é do Porto, todos sabemos, aliás, o nosso secretário-geral também. Mas eu não vou dizer isso contra o Porto nem contra Lisboa. Pelo contrário, vou dizer contra quem governa a cidade ou tem governado a cidade de Braga. Porque por falta de voz, por falta de capacidade política, contentaram-se em receber 70 milhões de euros para trazer um projeto para Braga que não serve à nossa cidade. Ao passo que o Porto já vai em mais de 400 milhões de euros para continuar a construir o seu metro de superfície. E Lisboa já passa os 500 milhões de euros para continuar a construir o seu metro. É intolerável que quem tem a responsabilidade de governar uma cidade como Braga não fosse capaz de negociar e de fazer com que Braga pudesse vir a ter, igualmente, um metro de superfície capaz de circular no interior da própria cidade. Sim, ligar as pontas da cidade e não andar à volta da cidade, porque para andar à volta da cidade não precisamos gastar 70 milhões de euros. Já temos a carreira número 43 dos transportes urbanos, que se cumprir o horário, faz perfeitamente esse trajeto. Eu não estou a criticar o Porto nem Lisboa, estou a criticar a falta de capacidade política, a falta de visão, a falta de voz, a falta de autoridade política para negociar com quem tem que negociar, com o Governo Central e também com Bruxelas, a importância que Braga tem no contexto da cultura, da política e da economia portuguesa. Por isso nós dizemos aos bracarenses, o voto para mudar este estado de coisas é na nossa candidatura. Uma candidatura consistente, coerente, que tem uma visão integrada do desenvolvimento da cidade, pondo sempre as pessoas em primeiro lugar. E quando dizemos que pomos as pessoas em primeiro lugar, é justamente isso que queremos dizer. Primeiro, as pessoas. E como é que isso se realiza? É que nós já fizemos trabalho de casa. Já falámos com o Hospital Central, que tutela a ULS, a Unidade Local de Saúde, para fazermos um protocolo de cooperação, para disseminarmos a todo o concelho, em todas as freguesias, os centros de saúde para acompanhar os mais idosos e os mais jovens da nossa comunidade. E
Este é um plano que assenta precisamente numa cooperação estratégica entre instrumentos do Serviço Nacional de Saúde e o próprio município, com os recursos do município, cooperando com os recursos da Unidade Local de Saúde. É pensar nas pessoas, é pensar na integralidade do concelho, através das pessoas, mas também através das infraestruturas que são decisivas e importantes. Já vos falei na instalação da plataforma empresarial / parque industrial tecnológico junto ao TGV, mas também na segunda circular, que é decisiva para Braga. São infraestruturas decisivas para garantir que Braga continuará a fazer um crescimento consolidado e um desenvolvimento harmonioso de todo o seu parque, quer de habitação, quer rodoviário, para garantir isso mesmo, que as pessoas possam chegar a horas ao seu local de trabalho. E também, olhando para o nosso concelho no contexto da região, defender a sua afirmação cada vez mais forte, não uma afirmação de sede por ser a sede, mas de parceria com os nossos municípios vizinhos. Por isso é que proporemos aos nossos municípios vizinhos que possam vir a ser acionistas também dos nossos transportes urbanos, para ganharmos escala e podermos, com este serviço, fomentar em toda a região um transporte equilibrado e amigo do ambiente. Este é um plano integrado: educação, saúde, plano rodoviário, mas também, olhando para o contexto do nosso concelho, valências relativamente importantes noutras áreas, como o domínio da educação, na cooperação com todo o nosso sistema educativo, que hoje está sob tutela administrativa, em parte, também dos municípios. E parcerias com o movimento associativo em geral, apoio aos criadores na área da cultura. Porque o que tem acontecido em Braga, eu não sou daqueles que falam das festas e festinhas só para falar em festas e festinhas. Não. Eu sou contra a dita cultura de chave na mão, em que se interpreta entretenimento ou se faz entretenimento confundindo com cultura. Entretenimento não é cultura. É importante, com certeza, mas não é cultura. Economia, educação, habitação, saúde. São temas que se interligam quando se olha para um concelho, qualquer que ele seja, mas no concelho de Braga especialmente. Mas também economia essencial. Nós temos aqui em Braga instaladas as universidades do Minho, o Instituto Politécnico do Cabo e do Ávila, também a Escola de Mazagão, de onde saem pessoas, jovens, recém-formados em diferentes áreas e disciplinas. E em muitas dessas áreas e disciplinas nascem talentos no concelho de Braga, que, por ausência de oferta do município de condições para desenvolver o seu projeto profissional e até de família, se veem obrigados a emigrar de Braga para fora. Pois bem, nós temos um plano. Vamos criar um fundo, um capital de risco, para investir em parceria com estes jovens talentos e impedir que os jovens talentos tenham de procurar outro sítio para afirmar os seus talentos e criar os seus projetos de vida e projetos profissionais. É economia, mas também é juventude. Acreditar nos nossos jovens. Fazer com que os nossos jovens sintam que Braga os quer, sintam que o município gosta que eles estejam e fiquem cá. E por isso, habitação, pré-escolar ou creche, berçário, capital de risco, tudo isso conflui numa ideia harmoniosa de manter em Braga os nossos jovens, para que desenvolvam o seu projeto de família em Braga, para que desenvolvam o seu projeto profissional ou até empresarial, com a cooperação, com o lado amigo do município, que é para isso que o município serve, estar ao lado das pessoas. O tempo já vai longo, eu sei, eu vou terminar, mas antes de terminar quero-vos dizer, tem sido um processo muito construtivo este que temos vindo a fazer e a criar laços com a comunidade desde o início deste ano. Sei que a receptividade do nosso projeto tem sido extraordinária nas diferentes áreas em que temos trabalhado com o nosso projeto, temos vindo a ouvir
ouvir e apreender e integrar na nossa visão para o Conselho. Mas estou convicto que não ficaremos por aqui e que no próximo dia 12 a nossa candidatura sairá vencedora deste ato eleitoral. Não é apenas para assinalar uma vitória política do Partido Socialista. Não. É sobretudo porque queremos daqui a alguns meses que possamos todos voltar a dizer: eu sou de Braga, gosto de estar em Braga, tenho condições para estar em Braga e, finalmente, é bom viver em Braga. Viva o PS! Viva o PS! Viva Braga! Viva Braga! Obrigado a todos. Boa noite. Isto é o início de uma nova caminhada para o Conselho.